João 16, no verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As provações e as privações têm me acompanhado nessa caminhada cristã. Mas eu só tenho a agradecer a Deus por isso. A minha fé e a minha confiança em Deus vem aumentando. A minha comunhão com Jesus vem aumentando e eu vejo o cuidado de Deus e sim. No dia 2 de julho, eu fiz um vídeo relatando uma provação que eu ia passar financeira. Eu deixo aí embaixo a descrição desse vídeo para quem não viu. E resumindo a situação, quando eu recebi o meu salário, naquela época, metade do salário, dia 2 de julho, foi o salário do mês de junho, eu tirei logo o dízimo, a oferta, paguei o colégio da minha filha e o que sobrou, né, para eu fazer a feira e honrar os demais compromissos, foi apenas R$200. Na minha oração no vídeo eu relatei a situação e eu disse, se eu não vou poder honrar os meus compromissos devolvendo o dízimo e ofertando a Deus com alegria, muito menos roubando ao Senhor, eu iria conseguir, né? É aquilo que eu sempre digo, ou confia em Deus ou não confia. Eu disse ao Senhor, do mesmo jeito que tu, ó Deus, multiplicaste os pães e os peixes, por mais de uma vez, tu podes também fazer com que a minha despensa seja multiplicada, ou que ela renda, né? E se não, te louvarei do mesmo jeito. O vídeo foi feito no dia 2, né, onde eu relatei esse testemunho. E no dia seguinte, se não me engano, na sexta-feira, quando eu fui conferir minha conta, lá estava o depositado o dinheiro do PIS. Dois detalhes nisso, é que foi a metade do salário, já que eu só trabalhei 6 meses com carteira assinada no ano passado, então a metade do salário que me faltou, Deus providenciou com esse PIS, e que só iria cair em setembro. Eu tenho conta na Caixa, o PIS estava para setembro, mas ele caiu no mês de julho. Agora, será que se eu tivesse roubado a Deus no tocante aos dízimos, será que esse PIS teria caído? Será que o Senhor teria feito com que o PIS caísse, independentemente da minha fidelidade ou não? Então, haverá momentos na tua caminhada cristã que o teu conhecimento bíblico, e com todo o teu conhecimento bíblico, só haverá uma coisa a fazer: confiar em Deus. Nesses momentos que a tua fé será provada. Em Isaías, no capítulo 53, no verso 7, nós lemos o seguinte a respeito de Jesus. Isaías 53, no verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus foi levado como um cordeiro ao matadouro, não abriu a boca, nem contra os malfeitores, nem muito menos contra Deus. E no verso 10 de Isaías 53, nos é dito, né, que foi do agrado do Pai fazê-lo moer e dar a sua vida como oferta pela humanidade. Talvez você hoje pode estar passando por uma grande injustiça também, mas você já parou para pensar que isso pode ser para o teu bem? Para lapidar teu caráter, aumentar tua confiança, tua comunhão com Jesus? Se for do agrado do Senhor Jesus passarmos por duras provas, que assim seja, louvado seja Deus. O interessante, naquele mês de julho, quando recebi o salário, devolvi logo o dízimo e honrei, né, os compromissos que eu poderia honrar. E quando me sobrou apenas aquela quantia de R$200, o meu sentimento foi de louvor a Deus. Eu não estava conseguindo entender porque tanta alegria inundava o meu coração. Em outras épocas eu estaria muito preocupado. E eu quero encerrar lendo Hebreus,
no capítulo 11, do verso 24 ao verso 27, que diz o seguinte: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, viva os princípios bíblicos. Não importa o quanto você tenha que sofrer, prefira sofrer com Cristo do que viver uma vida sem Ele. Foi do agrado de Deus que Moisés passasse 40 anos cuidando das ovelhas de seu sogro, para lhe ensinar humildade e mansidão. Não troque a comunhão com Cristo pelos prazeres transitórios do pecado. Seja firme e leal a Ele, aquele que por você sofreu opróbrio, injúria, calúnia, foi maltratado, cuspido, crucificado e morto. Por aquele que derramou o sangue, que deu a vida por você, Jesus, seja fiel a Ele. Que Deus te abençoe, te ilumine, que Deus te perdoe, que Deus nos perdoe, nos ilumine, nos dê o seu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém.